Parte 3. Princípios de oração. Capítulo 6. Oração, modelo de Jesus. O segredo do sucesso de Jesus no ministério era um estilo de vida de oração. De todas as coisas que os discípulos de Jesus observaram dizer e fazer, a Bíblia registra apenas uma coisa que eles lhe pediram que os ensinasse: como orar. Lucas 11:1. Podemos nos perguntar: por que os discípulos pediriam para aprender a orar em vez de fazer as grandes coisas como alimentar multidões, acalmar tempestades, curar doentes, ressuscitar mortos ou andar sobre as águas? É porque eles viram Jesus orar mais do que qualquer outra coisa. O que os discípulos observaram? Os discípulos viveram com Jesus. Eles foram a todos os lugares que ele foi e o observaram por 3 anos e meio. Com base nas Escrituras, podemos deduzir que Cristo orou por aproximadamente 4 a 5 horas todas as manhãs. Ele também orou em outras ocasiões. Por exemplo, a Escritura diz: bem cedo pela manhã, enquanto ainda estava escuro, levantando-se muito antes do dia, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde orou. Marcos 1:35. Jesus se levantava enquanto os discípulos ainda roncavam e ia para algum lugar sozinho e orava por horas. Enquanto eles dormiam, ele orava. Então os discípulos se levantavam e diziam: onde está o mestre? Quando eles finalmente o encontrassem, eles o viriam orando. Eles viram isso todas as manhãs. Ele passaria 5 horas com Deus, seu Pai. Então, ele dizia: vamos para Jerusalém ou algum outro lugar, onde passaria 2 segundos curando um cego. Observe a proporção. Ele passou 5 horas fazendo uma coisa e alguns segundos fazendo outra. Ele continuamente operava dessa forma. Os discípulos provavelmente disseram entre si: isso é impressionante. Ele purificou o leproso em 60 segundos, mas passou 5 horas orando esta manhã. Isso deve significar que o que ele faz pela manhã é ainda mais importante do que tudo mais que ele faz durante o dia. A igreja hoje ainda não entendeu esta verdade. Passamos alguns minutos com Deus, depois tentamos fazer muitas horas de trabalho em seu nome. Jesus expulsaria um demônio com apenas uma palavra. Ele dizia: saia, e ia embora. Demorou cerca de 2 minutos. Ainda assim, pela manhã, ele passou 5 horas orando. Como podemos expulsar um demônio? Passamos 5 horas trabalhando nisso, então dizemos: saia. Quando o demônio não é expulso, dizemos a outra pessoa para assumir. Gastamos todo esse tempo tentando expulsar um demônio, quando nos preparamos pessoalmente em oração por apenas alguns minutos naquela manhã. Martinho Lutero, um dos maiores monges católicos da história, deu início à reforma que criou o movimento protestante e mudou o curso do mundo. Martinho Lutero disse algo no sentido de: quando tenho muito o que fazer em um dia, passo mais tempo em oração, porque mais trabalho é feito pela oração do que pelo próprio trabalho. Ele estava certo. Se estou muito ocupado para orar, estou muito ocupado. Se você está muito ocupado para orar, você está muito ocupado. Nunca podemos estar muito ocupados para orar, porque a oração torna a nossa vida muito mais focada, eficiente e pacífica. Aprender esse princípio foi essencial em minha vida. Quando tenho muitas coisas em meu coração e em minha mente, muita confusão em minha vida ou circunstâncias opressivas para enfrentar, não tento resolver esses problemas sozinho. Vou a Deus em oração, e Ele me dá a sabedoria e a orientação de que preciso para falar com eles. Muitas vezes cantamos: este é o dia que o Senhor fez. Imagino que Deus esteja nos dizendo: se este é o meu dia, por que você não vem e fala comigo sobre isso? Precisamos pedir a Ele a agenda do nosso dia. Fazemos muitas coisas nos dias de Deus que Ele não planejou que fizéssemos. 1 hora com Deus poderia realizar 10 horas de trabalho, porque você não estaria mais lidando com tentativa e erro. Deus diria a você o que é realmente importante, comparado ao que parece urgente. Ele lhe dirá o que você deve fazer agora e o que não deve fazer agora. Deus sobrenaturalmente lhe dará sabedoria para lidar com sua situação. Você conseguirá fazer com que cada ato conte em vez de fazer 10 coisas para realizar uma coisa. A oração permitirá que você pense com clareza e sabedoria. Isso lhe dará discernimento que de outra forma você não teria. Jesus foi sucinto em seu conhecimento do que era importante, porque ele passou um tempo com o Pai. As horas com Deus tornam os minutos com os homens eficazes. Os resultados da intimidade com o Pai. Em João 5:1-9, lemos que Jesus fez um grande milagre. Ele curou um homem que estava doente havia 38 anos. As pessoas reagiram a esta cura. Eles ficaram profundamente impressionados. Alguns ficaram com raiva. Outros queriam respostas. Jesus explicou algo a eles que muitos de nós ainda estamos tentando entender. Quando descobri a verdade profunda que Jesus estava ensinando aqui, isso mudou toda a minha vida, a minha perspectiva de mim mesmo e meu relacionamento com o Pai. Então, por que Jesus estava fazendo essas coisas no sábado? Os judeus o perseguiram. Jesus disse-lhes: meu Pai está sempre trabalhando até hoje, e eu também trabalho. Versos 16 e 17. A nova versão King James diz: meu Pai tem trabalhado até agora e eu tenho trabalhado. Na verdade, Cristo estava dizendo àqueles que questionavam sua cura: passei um tempo com meu Pai esta manhã. Já tinha trabalhado todo o meu dia para mim, porque tinha comunhão com aquele que fez os dias. Meu Pai já curou as pessoas que estou tocando.
A cura deles é o resultado de eu saber o que meu Pai está fazendo. Estou apenas manifestando isso. Meu Pai trabalha, portanto eu trabalho. Em essência, o que fazemos deve ser uma manifestação do que Deus Pai já fez. Que maneira de viver! Esta manhã, em oração, vi este homem doente ser curado, então vim para curá-lo esta tarde. Por quê? Meu Pai já o limpou. Eu vim para manifestá-lo. Veja o próximo versículo. Por isso os judeus tentaram com toda a força matá-lo. Não apenas violava o sábado, mas até chamava a Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que Deus era sua fonte pessoal e íntima. Seus detratores não podiam aceitar isso. Jesus explicou a eles como sua intimidade com o Pai funcionava. Eu te digo a verdade, o Filho nada pode fazer sozinho. Ele pode fazer apenas o que vê seu Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. Versos 19 e 20. Passamos a maior parte do nosso tempo durante o dia tentando descobrir o que Deus quer que façamos e desperdiçamos o dia inteiro. Cristo está nos dizendo: vou primeiro ao Pai, eu vejo o que ele já fez e eu faço. Este é o padrão que ele deseja que sigamos. Lembre-se de que a oração é o meio pelo qual o homem descobre o que Deus já fez no invisível, para ele poder dar permissão ao céu por meio de sua fé para manifestá-lo na terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Quando você passa um tempo com Deus pela manhã, ou a qualquer hora, ele começa a mostrar o que deve ser feito a seguir. A oração economiza seu tempo. Muitos de nós dizemos que acreditamos neste princípio, mas realmente não acreditamos. Adiamos a oração porque achamos que é perca de tempo, ou menos importante do que nossas outras atividades. Também achamos que o período que oramos não é importante. Por que Jesus passou horas em oração? É porque ele tinha um relacionamento genuíno com o Pai, e qualquer relacionamento leva tempo para ser construído e mantido. Deus está nos dizendo: você fará mais na minha presença do que na presença de outras pessoas. Você passa o dia todo falando bobagens com os outros. Eles não estão contribuindo em nada para o seu futuro. Eles estão apenas conversando. Você se senta e passa 2 ou 3 horas falando sobre política. No final, nada está resolvido, nada mudou e você está deprimido. Você deveria ter passado essas horas de joelhos orando pelo governo, as gangues e todas as outras situações. Muitas vezes descobrimos que, quando passamos tempo em oração, Deus começa a nos usar para mudar as circunstâncias, manifestando os pensamentos de Deus. A oração está em união com a mente de Deus. Deus mostrou a Jesus tudo o que ele estava pensando e disse ao seu filho: vá e manifeste isso para mim. Não há nada mais íntimo do que seus pensamentos. As palavras são uma extensão de nossos pensamentos, mas nós somos nossos pensamentos. Provérbios 23:7 diz: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Deus não deseja falar com você, mas pensar com você. Isso é o que Jesus quis dizer quando disse: eu faço o que vejo meu Pai fazer. João 5,19. O texto implica: eu faço o que mentalmente vejo meu Pai pensando. Um pensamento é uma palavra silenciosa. Uma palavra é um pensamento manifestado. Na verdade, Jesus estava dizendo: quando vou diante de Deus em oração e passo um tempo com Ele, Ele me dá seus pensamentos. Portanto, quando Jesus foi perguntado por que ele curou o homem doente, ele disse, em essência: acabei de ver esse pensamento esta manhã. Eu sou a palavra. Eu manifesto os pensamentos de Deus. Eu tenho que curar este homem porque foi isso que eu vi. O filho nada pode fazer por si mesmo. Ele pode fazer apenas o que vê seu pai fazendo, porque tudo que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. João 5,19. Recomendo que você leia todo o livro de John. É um livro poderoso. Cada vez que Jesus falava sobre seu trabalho, ele sempre mencionava o amor de seu pai. Você pode se perguntar: por que ele continua dizendo isso? Jesus estava dizendo, em essência: meu pai me ama tanto que não fala apenas comigo, porque falar não é íntimo o suficiente. Ele se comunica comigo. Ele me ama tanto que fala ao meu espírito e mente. A razão pela qual passo tempo com ele de manhã é para descobrir o que ele está pensando, o que está em sua mente. 99% do tempo, Deus falará à sua mente por meio do seu espírito. Muitas pessoas estão esperando por uma sarça ardente ou pelo aparecimento de um anjo. No entanto, eles não ouvem de Deus porque estão esperando da maneira errada. Deus geralmente não fala verbalmente. Isso não é íntimo o suficiente. Ele fala diretamente ao nosso espírito. Por exemplo, você pode dizer: acho que devo fazer um bolo e levá-lo à irmã fulana. Isso é Deus. Ele pensou no bolo e queria que você o manifestasse. Deus normalmente não faz bolos. Ele usa pessoas para assá-los para ele. Como você sabe ser Deus quem está falando? É quando a ideia continua voltando para você. Se você não fizer o bolo, 2 horas depois o pensamento retornará. Você pode descartá-lo e descobrir que a irmã fulana de tal precisava de um bolo. No entanto, você não respondeu à inspiração de Deus porque queria algo mais profundo. Você queria que um profeta fosse até sua casa e dissesse: assim diz o Senhor, asse um bolo.
Jesus era naturalmente sobrenatural. Ele se aproximava de um homem e dizia: há quanto tempo você está doente? 38 anos. Bem, pegue sua cama e ande. Todos ficariam fascinados ao ver esse homem trabalhar. Ele descia a rua e encontrava uma mulher curvada. Ele dizia: endireite-se, e ela se endireitava. Ele andava um pouco mais e dizia a alguém: você é cego? Sim. Ele tocaria os olhos da pessoa, e a pessoa veria. As pessoas religiosas disseram: espere um minuto. Você não é espiritual o suficiente. Você deve dizer: afastem-se todos. Estou me preparando para fazer um milagre. Os religiosos passam muito tempo se preparando quando tentam fazer milagres. Cristo simplesmente andou por aí, falou, tocou, e coisas aconteceram. As pessoas ficaram com raiva de Jesus, porque pensaram que ele não era espiritual o suficiente. Ele era espiritual muito antes de eles saberem. Ele foi espiritual por 5 horas, então ele poderia ser natural por 1 minuto. Ouvindo de Deus. Quando você tiver uma decisão importante a tomar, ore e jejue. Se você está tentando decidir se vai conseguir um determinado emprego, começar um negócio, ir para uma faculdade específica ou se casar, passe algum tempo com Deus. Deus vai tornar isso mais fácil para você. Ele o ajuda a evitar cometer erros e fazer as coisas 2 vezes. Jesus quer que operemos da maneira como ele atuou. Muito tempo em comunhão e amor com o Pai, e muito realizado para o reino. Jesus orou especificamente para seguirmos seu exemplo. Que todos eles sejam um, Pai, assim como você está em mim e eu em você. Que eles também estejam em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para serem um como nós. João 17, 21 e 22. Muitas pessoas pensam que este versículo está falando sobre unidade na igreja. No entanto, Jesus não disse: faça-os um para que possam ser um. Ele disse em essência: faça meus discípulos um da maneira que você e eu somos um com o outro. Faça-os um contigo da mesma forma que eu. O Pai o ama e deseja a mesma comunhão, ou união comum, com você que teve com Jesus. Sua vida de oração pode torná-lo tão íntimo de Deus que você andará por aí e naturalmente manifestará as obras ou pensamentos de Deus, assim como Jesus fez. Os detratores de Jesus disseram com efeito: por que você chamou Deus de seu Pai? Por que você diz que ele fala com você? Isso é blasfêmia. Você não pode estar tão perto de Deus. Ver João 5:16 a 18. Deixe-me dizer a você que Deus nunca apareceu para mim, mas ouço dele o tempo todo. Tenho ouvido a voz de Deus de forma audível apenas algumas vezes em toda a minha vida. O restante de sua comunicação comigo foram pensamentos, ideias, impressões, sugestões em meu coração, sensações e discernimento. Tudo isso era Deus falando. A referência contínua de Jesus ao Pai é crítica, porque a palavra Pai é a palavra hebraica Abba, que significa fonte e sustentador. Em essência, a oração é a fonte de manifestação de seus pensamentos por meio do recurso. O que você está procurando de Deus quando ora? Você quer que um anjo apareça, ou um profeta venha de um país distante para entregar uma mensagem dele? Quando você ama alguém, não quer receber apenas uma carta. Você quer estar perto dele ou dela. Você quer ser íntimo dessa pessoa. O relacionamento de Jesus com o Pai era tão íntimo que a maioria das pessoas não sabia como ele falava com tanta sabedoria e fazia tantos milagres. Imagino que as pessoas ficaram tão impressionadas que disseram a si mesmas: ele deve estar fazendo algo que não sabemos. Os discípulos conheciam o segredo de Jesus porque observavam seu estilo de vida de oração. É por isso que eles disseram com efeito: Senhor, não nos ensine a fazer milagres, ensina-nos a orar. Se aprendermos o que eles aprenderam, vamos fazer as coisas que Jesus fez. Vejamos agora o que Jesus ensinou a seus discípulos sobre a oração. A oração não vem automaticamente. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando ele terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos. Lucas 11:1. Primeiro, a Escritura diz: um dia Jesus estava orando, ênfase adicionada. Os discípulos estavam presentes, mas não estavam envolvidos. Apenas Jesus estava orando. O que eles estavam fazendo? Eles o estavam observando. Sempre que a Bíblia menciona Jesus orando, ela diz coisas específicas sobre suas ações. Por exemplo, diz: após dispensá-los, ele subiu sozinho à encosta de uma montanha para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Mateus 14:23. Um daqueles dias, Jesus foi a uma montanha para orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Bem cedo pela manhã, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde orou. Marcos 1:35. Cristo nunca parecia orar com os discípulos. Eu acredito que isso foi intencional da parte dele. Ele queria que eles perguntassem a ele sobre o aspecto mais importante de seu ministério. Também acredito que ele orou sozinho para nos ensinar que a oração é um relacionamento pessoal e privado com responsabilidade. A oração corporativa nunca deve ser um substituto para o tempo pessoal e privado com o Pai. Em segundo lugar, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Isso implica que a oração não era algo que eles pensavam que poderiam fazer sem sua instrução.
Como jovens judeus, os discípulos foram educados na sinagoga e no templo, onde foram ensinados a orar. Uma parte de seu ritual diário era orar na sinagoga, então eles estavam sempre lendo orações e repetindo orações. No entanto, as orações de Jesus eram diferentes daquilo a que estavam acostumados. Eles viram que havia algo distinto sobre eles. Eles oraram, mas ele orou. Eles estavam ocupados, mas ele obteve resultados. Terceiro, lemos no versículo 2 que Jesus começou a ensiná-los a orar. Ele disse: quando você orar. Isso significa que Jesus concordou que os discípulos precisavam aprender a orar. Ele confirmou que a oração não é automática, mas sim uma função que deve ser ensinada. Quando uma pessoa se torna crente, muitas vezes lhe dizem: leia a palavra, vá à igreja e ore. Mesmo assim, muitas pessoas não param para pensar que essas coisas não necessariamente vêm naturalmente para nós. Temos que aprender como estudar a palavra, como devemos funcionar no corpo de Cristo e como devemos orar. Novamente, a oração não é automática. O novo crente pode dizer: bem, eu nunca orei na minha vida. Eu não sei orar. Ele ou ela ouvem frequentemente. Basta falar com Deus e dizer a Ele como você se sente. Isso parece bom, mas não é o que Jesus ensinou a seus discípulos. Oração não é apenas falar com Deus. Eu costumava dizer isso. Eu costumava ensinar isso. Eu também fazia isso e nada acontecia. Tive de aprender o que Jesus ensinou a seus discípulos antes de ser eficaz na oração. Se você tem dificuldade para orar, não se sinta mal, porque muitas pessoas não entendem realmente a oração. Existem pessoas que fazem muito barulho quando oram. Eles gritam, uivam, berram, gemem e gemem. No entanto, isso não significa que eles estão orando corretamente. Lembre-se de que Jesus disse: e quando você orar, não continue tagarelando como os pagãos, pois eles acham que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Falar muito. Não seja como eles, porque seu pai sabe do que você precisa antes de você pedir a ele. Mateus 6, 7 e 8. Há muito falar muito em muitas igrejas e grupos religiosos. No entanto, não é o barulho que chama a atenção de Deus. Não é o quão alto oramos ou mesmo as grandes palavras que usamos. Existe uma maneira de orar e ela deve ser aprendida. Um padrão para a oração. É muito importante para nós percebermos que, independentemente do nome que tenha sido dado, o que Jesus explicou aos seus discípulos não é realmente o Pai Nosso. É um modelo de oração. Em outras palavras, você não precisa repetir exatamente as palavras desta oração, mas deve usá-las como um padrão. Como vimos, oração é aproximar-se de Deus, a fim de pedir-lhe para cumprir sua vontade na terra. Cristo ensinou seus discípulos como cumprir esse propósito. Ao fazer isso, ele deu a eles este modelo a seguir: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o seu reino. Sua vontade seja feita na terra como no céu. Dê-nos o pão de cada dia. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Lucas 11, 2 a 4. Pai nosso. Pai nosso. A primeira coisa que aprendemos é que nunca nos obrigamos a orar. Quando nos aproximamos de Deus, devemos levar as preocupações de outras pessoas conosco. A maioria de nós oramos com nossas próprias listas de compras, nossas listas financeiras, nossas listas de carreiras e muitas outras coisas. Dizemos: ó, Senhor, por favor, faça essas coisas por mim. Há egoísmo nessa oração se não orarmos também pelos outros. Deus perguntará: onde estão todos os outros? Onde está seu amor e preocupação com as necessidades corporativas da humanidade? Todos os homens são minha preocupação. Portanto, devemos começar a orar pensando nos outros e também em nós mesmos. A primeira declaração do modelo exclui a maioria de nossas orações, não é? Pai Nosso. Em segundo lugar, chamamos Deus de Pai. Identificamos quem Ele é. Uma definição da palavra Pai é fonte. Devemos ir a Deus com a consciência e confissão de que Ele é a fonte que pode prover as necessidades de todos. Seja qual for o seu problema, o Pai tem a resposta. Ele é Abba, Marcos 14, 36, a fonte. No paraíso. Nosso Pai no céu. Em seguida, Jesus está dizendo: quando você orar, lembre-se de que não está orando a alguém na terra. Por quê? Porque é aí que está o problema. Você precisa de ajuda externa. Quando você diz: Pai nosso que está nos céus, você está dizendo a Deus: reconheço que preciso de ajuda de fora do meu reino. Na verdade, é uma confissão de submissão. Você é maior que todos nós, Senhor. Precisamos de ajuda externa. Nós precisamos da sua ajuda. Além disso, se o Pai não está na terra, precisamos de um intermediário. Temos que depender de Jesus e do Espírito Santo para ser nossos intermediários com Deus. Ele está no céu. Estamos na terra a fim de cumprir seus planos para a terra. Santificado seja seu nome. Santificado seja seu nome. A palavra santificado significa reverenciado, separado ou santificado. Isso significa que devemos adorar o Pai como santo. Mais tarde, podemos fazer nossos pedidos, mas começamos com a adoração. Ao orar, você deve tornar o nome de Deus santo, orando todos os atributos de sua santidade, como seu amor, fidelidade, integridade e graça. Você louva, você adora, você exalta,
Você engrandece, você diviniza, você glorifica. Após orar, você continua a honrá-lo em sua vida e em todas as suas interações com os outros. Quantas vezes você já disse: não entendo como as pessoas podem orar por longos períodos. Eu fico sem palavras para dizer, estou sem motivos pelos quais orar. Isso porque você não sabe orar. Oração não é dar a Deus uma longa lista de pedidos. Há tanta coisa envolvida na oração que você pode orar por horas. Posso orar por 5 ou 6 horas sem parar. Eu fiz isso e ainda faço isso de vez em quando. Porém, se você não sabe orar, depois de 20 minutos, você está vazio. Você está cansado e entediado e então começa a se repetir. Cristo diz: comece reconhecendo que o Pai é o seu tudo em todos e adore-o. Nunca ficaremos sem coisas para adorar e louvar a Deus. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta declaração simplesmente significa que uma verdadeira pessoa de oração não está interessada em seu próprio reino. Seu interesse está no reino de Deus e no que ele deseja que seja realizado. Devemos sempre pedir o cumprimento da lista de oração de Deus antes da nossa. Que reverso de como costumamos fazer as coisas. Devemos perguntar: Pai, o que queres que seja feito? O que você quer que aconteça na terra? Deus fica feliz quando você fica animado com as coisas pelas quais ele está animado. Ele o abençoará no decorrer da realização de sua obra na terra. Você não precisa se preocupar em ter suas necessidades supridas, se começar a orar para que a vontade de Deus seja feita na vida de outras pessoas. Deus gosta quando você leva os pedidos de outras pessoas a Ele, e pede a Ele para atender às suas necessidades. Novamente, é por isso que você deve orar, Pai Nosso. Quando você orar por outras pessoas, Deus o abençoará porque Ele verá que você alinhou sua vontade com a vontade dEle, que você está alcançando os outros com amor e compaixão. Ele vai responder aos seus próprios pedidos, porque você está obedecendo a Ele. Ele dirá com efeito: gosto dessa pessoa. Ele não é egoísta. Vou garantir que as necessidades dele sejam atendidas. Tiago 5,16 enfatiza esta verdade. Orem uns pelos outros para que sejam curados. Essa declaração significa que quando você ministra a outra pessoa, Deus se volta e ministra para o que você precisa. Não é exatamente como Deus? Dai e ser-vos-á dado. Lucas 6,38. Portanto, se você está tendo problemas, encontre alguém que tenha problemas e comece a ajudá-lo a resolver os seus. Se você precisa de alguém para orar por você, comece a orar por outra pessoa. Se precisar de ajuda financeira, dê a alguém que tem menos do que você. Jesus nos diz: pense primeiro no reino de Deus. Dê-nos o pão nosso de cada dia. Dê-nos o pão nosso de cada dia. Com esta declaração, Jesus está dizendo: enquanto você está na presença de Deus e está pedindo a Ele para ser fiel para cumprir sua vontade na terra, inclua este pedido. Devemos orar: dê-nos o pão nosso de cada dia. O plural usado nesta declaração está vinculado ao nosso em Pai Nosso. Se você diz a Deus que está vindo a Ele com as preocupações de outras pessoas, então, quando você pedir pão, terá que pedir pão para todos. Normalmente dizemos: Senhor, providencie para mim. Não estamos pensando em mais ninguém. No entanto, Deus nos diz mais uma vez: peça pelos outros além de você. Ore pelos outros. Nos dias de Jesus, o termo pão de cada dia era uma expressão idiomática cultural que se referia a tudo que é necessário para fazer pão. Portanto, quando você diz: dê-nos o pão de cada dia, você não está orando apenas por comida, mas também por todo o processo necessário para tornar a comida possível. Por exemplo, para fazer pão, você precisa de luz solar, semente, nitrogênio, oxigênio, solo, nutrientes, minerais, tempo, crescimento, desenvolvimento, colheita, moagem, ingredientes para fazer o pão, misturar, amassar e assar. Nessas etapas estão implícitas a força para o agricultor poder semear e colher os grãos e a força para quem usa as mãos para misturar e amassar o pão. Jesus está falando sobre tudo isso. Em outras palavras, você está orando por corpos saudáveis e um ambiente saudável em que os alimentos possam crescer. Dê-nos o pão nosso de cada dia é uma declaração carregada. Nos ensina a orar. Obrigado, Senhor, por manter o ar em nosso país livre de poluição. Obrigado por nos tornar pessoas sábias que mantêm nossas praias limpas. Obrigado por preservar o solo da contaminação por óleo. Obrigado por manter todos os nutrientes em nosso solo rico, sem produtos químicos para prejudicá-los. Precisamos orar dessa maneira. Não somos específicos o suficiente. Damos muito valor e não pedimos a Deus que proteja e abençoe o que precisamos para a vida diária, não apenas para nosso próprio bem, mas também para o bem dos outros. Perdoe nossos pecados, pois nós também perdoamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos têm dívidas. Jesus agora está lidando com relacionamentos. Ele diz: sua oração deve considerar aqueles com quem você se relaciona. Quando você vier perante Deus, verifique se alguém tem alguma coisa contra você, ou se você está segurando algo contra alguém. Não venha à presença de Deus e espere ter suas orações respondidas, se você está pedindo a Deus para perdoá-lo, mas se recusa a perdoar os outros.
O Evangelho de Mateus inclui esta declaração séria após o ensino de Jesus sobre a oração. Pois se perdoardes aos homens quando eles pecam contra ti, teu Pai Celestial também te perdoará. Mas se vocês não perdoarem os pecados dos homens, seu Pai não os perdoará. Mateus 6, 14 e 15. E se Deus não perdoa você, Ele não vai responder à sua oração. Frequentemente, esquecemos a importância de nossos relacionamentos, e como esses relacionamentos afetam nossas orações. O diabo usa essa tendência contra nós. Vamos à igreja e começamos a cantar algumas canções de adoração. Logo esquecemos que estamos com raiva dos outros, então não decidimos consertar as coisas. Deixamos as músicas encobrir nossa raiva. No entanto, permanece em nós. Quando vamos para casa, lembramos o que nos deixou com raiva e guardamos essa raiva até que se transforme em amargura. No entanto, no que diz respeito a Cristo, ter bons relacionamentos é uma das chaves para a oração respondida. Portanto, se você está oferecendo sua oferta no altar, e lá lembra que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali em frente ao altar. Primeiro vá e reconcilie-se com seu irmão. Então venha e ofereça a sua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Não podemos fazer negócios em um altar sagrado quando temos um coração amargurado. Devemos perdoar livremente. Pedro veio a Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu vos digo não 7 vezes, mas 77 vezes. Mateus 18, 21 e 22. Quando você orar e jejuar, Deus revelará a você toda a dor, amargura e raiva que você guarda contra as pessoas. Haverá convicção em sua vida porque Deus o lembrará de relacionamentos rompidos dos quais você se esqueceu. Por quê? Porque Ele pode falar com você sobre eles agora. Ele pode finalmente chegar até você porque você está ouvindo. Talvez você diga: tenho fé para acreditar que Deus responderá à minha oração, mas está se agarrando à falta de perdão. A Bíblia diz: a única coisa que conta é a fé que se expressa pelo amor. Gálatas 5:6. Então Deus dirá a você: sim, mas a fé funciona quando o amor está em ordem e você não está vivendo em perdão. Não importa quanta fé você sinta que tem, se seus relacionamentos não forem claros, eles fecharão sua fé para que não funcione. Você precisa de fé para agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas também precisa de amor, pois Deus é amor. 1 João 4:8 e 16. O perdão liberará suas orações para que possam funcionar. Portanto, descubra se seus relacionamentos estão certos. Você cometeu um erro contra alguém? Você está guardando rancor? Há alguém em sua família ou igreja local, alguém em seu trabalho, com quem você não tem um bom relacionamento? Deus está procurando mãos limpas e um coração puro. Salmos 24, 13 e 4. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não irá ignorar ou desprezar. Salmo 51, 17. Se considerarmos a iniquidade em nossos corações, o Senhor não nos ouvirá. Salmo 66, 18. No entanto, quando perdoamos aos outros, Deus também nos perdoa, e o caminho será aberto para Ele ouvir e responder às nossas orações. Não nos deixes cair em tentação. Por último, Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Isso não significa que Deus pode nos conduzir à tentação contra a nossa vontade. Significa que devemos pedir sabedoria a Deus para que não nos coloquemos em situações que nos façam comprometer nosso relacionamento com Ele. Em outras palavras, devemos pedir a Deus força e sabedoria para parar de tomar decisões erradas e parar de entrar em situações ruins que nos tentem a pecar. Alguns de nós nos propusemos a ter problemas, então pedimos a Deus que nos livre. Deus está dizendo: quando você vier perante mim, ore por sabedoria para que possa tomar boas decisões sem comprometer sua vida de forma alguma. Quando Jesus pediu a Pedro, Tiago e João que ficassem com ele enquanto orava no jardim do Getsêmani, antes de sua prisão e crucificação, os discípulos adormeceram. Vocês homens não poderiam vigiar comigo por 1 hora? Jesus perguntou a Pedro: vigie e ore para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Mateus 26, 40 e 41. Jesus sabia que Pedro estava prestes a ser tentado a negá-lo, após afirmar que estaria disposto a morrer com ele. Ele disse a Pedro para permanecer alerta e orar. Jesus estava se referindo à vigilância e oração quando nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação. Precisamos estar alertas às tentações e fraquezas que podem prejudicar nosso relacionamento com Deus e nosso testemunho dele, coisas que Satanás vai explorar para nos fazer tropeçar. Então, precisamos orar para que Deus nos proteja de sucumbir a eles. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar as maquinações do diabo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Alguns dos manuscritos bíblicos incluem esta bênção no final do ensino de Jesus sobre a oração no Evangelho de Mateus: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Após orar, adore o Pai novamente. Ao fazer isso, você está dizendo a Deus: eu sei que você vai responder a esta oração, portanto, vou lhe agradecer antecipadamente. Vou te dar toda a glória que vem do que acontece.
Quando a resposta for manifestada, vou dizer a todos que é por sua causa. Todo o poder e toda a glória pertencem a Deus para sempre. Os discípulos realmente aprenderam o segredo de Jesus? Os discípulos de Jesus observaram seu estilo de vida de oração e pediram a ele que os ensinasse a orar. Temos alguma evidência de que eles aprenderam seu segredo? Em Atos 1,14, lemos que depois que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, os discípulos e os outros seguidores de Jesus continuaram todos unânimes em oração e súplica. Eles estavam esperando pelo poder do alto, Lucas 24:49, que Jesus havia prometido, e eles estavam vigiando e orando, assim como ele os havia ensinado. No dia de Pentecostes, Deus encheu os discípulos com seu Espírito Santo. No derramamento do Espírito, 3.000 foram convertidos, todos ficaram maravilhados, e muitos prodígios e sinais miraculosos foram feitos pelos apóstolos. Atos 2:42. As orações dos discípulos resultaram no recebimento do batismo do Espírito Santo e na realização de prodígios e sinais para a glória de Deus, assim como Jesus havia feito. Mais tarde, vemos que os discípulos continuaram a seguir o estilo de vida de oração que Jesus havia demonstrado por eles. Eles declararam: nós daremos nossa atenção à oração e ao ministério da palavra, Atos 6:3-4. Todo o livro de Atos descreve como eles continuaram o ministério de Jesus, por meio da oração e do poder do Espírito Santo. Eles aprenderam o segredo da eficácia de Jesus no ministério. Agora que você aprendeu o mesmo segredo, o que fará com ele? Vamos orar juntos. Pai do céu, como os discípulos de Jesus, nós também precisamos aprender a orar. Obrigado por nos dar esta oração modelo, para que possamos saber como orar como Jesus fez e sermos eficazes no ministério como ele foi. Sua palavra diz: aquele que te chama é fiel e ele fará isso. 1 Tessalonicenses 5:24. Você nos chamou para um estilo de vida de oração e pedimos que cumpra esse chamado em nós. Dê-nos um coração para buscar um relacionamento íntimo contigo todos os dias, seguindo seus pensamentos e maneiras, em vez de nossos próprios pensamentos e maneiras, ou as opiniões dos outros. Oramos em nome de Jesus, nosso grande intercessor. Amém? Colocando a oração em prática. Pergunte a si mesmo: procuro um relacionamento íntimo com o Pai diariamente? Minhas orações são expressões sinceras de comunhão com Deus, ou mais como uma lista de compras ou repetição mecânica? Estou sendo eficaz em minha vida e ministério para que a vontade e o reino de Deus sejam feitos na terra? Passos da ação. Nas próximas semanas, aumente o tempo que você gasta com Deus em oração a cada dia para construir um relacionamento de intimidade com Ele. Use o modelo de oração de Jesus como orientação para suas orações. Dê cada passo e personalize-o para que seja uma expressão sincera de seu crescente relacionamento com Deus. Desafio: estabeleça a meta de passar 1 hora por dia em oração. Princípios. Primeiro, oração é mais importante do que todas as outras atividades do dia. Por meio da oração, Deus dá orientação, sabedoria e discernimento para cumprir sua vontade e propósitos. Segundo, por meio de sua intimidade com o Pai, Jesus conhecia os pensamentos e o coração de Deus e manifestou em seu ministério o que Deus estava fazendo no mundo. Terceiro, Deus quer conosco a mesma comunhão que teve com Jesus, para que manifestemos naturalmente suas obras. Quarto, a oração não vem automaticamente. Deve ser aprendido. Quinto, oração é pedir a Deus para cumprir sua vontade na terra. Cristo ensinou seus discípulos a cumprir esse propósito, dando-lhes uma oração para usar como padrão ou modelo. Sexto, os elementos do modelo de oração de Jesus são os seguintes: Pai nosso, levamos a Deus as preocupações dos outros e também de nós mesmos, reconhecendo Deus como nossa fonte, que estás no céu. Admitimos que precisamos de ajuda de fora de nosso reino terreno, que precisamos da ajuda de Deus. Dependemos de Jesus e do Espírito como nossos intermediários com Deus. Santificado seja o teu nome. Adoramos o Pai como santo, glorificando todos os seus atributos. Nós o honramos em nossas vidas e no trato com os outros. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Expressamos interesse no reino de Deus e no que Ele deseja que seja realizado antes dos nossos próprios interesses. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Pedimos a Deus que supra as necessidades diárias dos outros, bem como as nossas, e providencie o processo que torna esse sustento possível. E perdoa-nos os nossos pecados, porque nós também perdoamos a todos os que nos devem. Perdoamos os outros para que Deus também nos perdoe e ouça e responda às nossas orações. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Estamos atentos às tentações e fraquezas que Satanás vai explorar para prejudicar a nossa relação com Deus. Oramos para que Deus nos proteja de sucumbir a eles. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Adoramos o Pai novamente, dando a Ele toda a glória antecipadamente pela oração respondida. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.